Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. A Ele damos a honra, a glória, o louvor, o poder, a soberania, a sabedoria, a ação de graças. Tudo pertence ao nosso Deus. E outro dia estava ouvindo a pregação de um sacerdote e achei interessante que ele conseguiu, em poucas palavras, colocar de maneira muito clara, muito objetiva, apenas umas pequenas frases do Evangelho. Estava lendo lá o primeiro anúncio da paixão, é o momento em que Jesus anuncia que ele vai a Jerusalém, vai ser entregue, vai ser açoitado, vai ser crucificado, vai morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E interessante que nesses anúncios que Jesus fala que vai sofrer, que vai morrer, ele diz também que ele vai ressuscitar. Aí esse sacerdote colocou de maneira muito sábia, dizendo assim: eles estavam tão preocupados com a morte que não perceberam a última frase que Jesus dizia, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, ele fala 3 vezes da sua paixão, do momento em que ele vai a Jerusalém, que vai ser entregue nas mãos dos pecadores, dos fariseus, dos saduceus, vão açoitá-lo, vão crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os 3 anúncios da paixão, eu estava lendo nos 3 anúncios, o primeiro é narrado no capítulo 16, versículo 21, o segundo anúncio da paixão no capítulo 17, versículo 22, e o terceiro anúncio da paixão no capítulo 20, versículo 17, todos no Evangelho de São Mateus. E esse padre dizia: os apóstolos ouviram todo o anúncio de Jesus. Eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eles vão me levar à morte, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí ele colocou que nós damos a importância no anúncio da morte, mas que os apóstolos não prestaram atenção, ficaram tão impactados, ficaram tão seduzidos por essa palavra morte, que não prestaram atenção, que não se preocuparam olharam mais a morte do que a ressurreição, ou olharam somente a morte e não olharam a ressurreição. Tal é a realidade disso que nós vemos, por exemplo, logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos de Emaús caminhando tristes, que pensavam que ia restaurar Jerusalém, mas caminhando tristes, ou seja, nenhum deles prestou atenção na palavra ressurreição, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Nas 3 passagens de São Mateus, ele cita que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E transpôs isso para a nossa vida. Nós que cremos em Deus, não podemos, jamais poderemos deixar de pensar, por exemplo, na ressurreição de tudo aquilo que nós vivemos. Por exemplo, o filho saiu, os pais, 1 minuto que o filho se atrasa, os pais ficam preocupados. Não ficam preocupados com a ressurreição que está acontecendo no filho. Me lembro agora de Santo Agostinho, quando ele foi lá para Roma, e uma das leituras dizia que, nossa, Roma, por ser uma cidade grande, iria ainda perverter ainda mais Santo Agostinho, e foi lá que ele se encontrou
com Deus e começou a sua conversão. E eu estava pensando em todos os momentos de morte que existem na minha vida, ou momentos tristes, momentos aborrecidos, ou momento em que eu me preocupei ou me entristeci por alguma coisa que me tivesse acontecido. E eu estou fazendo a mesma coisa que os apóstolos fizeram. É assim conosco. Cada vez que nós passamos um aborrecimento, qualquer lugar, teu trabalho, tua família, com teus filhos, no teu lar, de qualquer forma que você passe um aborrecimento, mesmo que seja pequeno, você foca no aborrecimento, você olha para aquilo e fica pensando às vezes naquilo o dia todo, e não pensa no bem que está fazendo no momento em que aquilo está acontecendo. Hoje, por exemplo, esses dias, tive pensando em alguns momentos tristes da minha vida. E quando eu os estava passando, eu apenas via a morte, eu apenas via o negativismo daquela situação. Ou seja, eu estou vivendo uma situação que me faz sofrer, que me causa dor, que me causa tristeza, mas eu não pensei, eu não penso, nós somos assim, nós não pensamos no término da frase de Jesus: ao terceiro dia ressuscitará. Uma vez eu estava rezando um salmo e ele dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E naquele dia, por uma graça de Deus, eu passei um dia extremamente alegre. E eu estava me lembrando disso e pedindo ao Espírito Santo, a nós, a todos nós somos assim. Nós não aprendemos ainda a ouvir a palavra de Jesus inteira. Tanto é que às vezes quando rezamos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, parece que nós temos até medo de pronunciar esse seja feita a tua vontade, porque nós fomos ensinados assim. A vontade de Deus é que eu passe necessidade, é que eu sofra. Não que o nosso mundo vá ser um mar de rosas, não vai ser, com certeza. Não vai ser uma vida só de alegria, só de coisas boas. Mas não vamos mascarar uma realidade, não é isso. Mas nós temos que pensar, eu tenho que pensar naquilo que Jesus está fazendo. No momento que está doendo uma coisa em mim, o meu foco deve ser a última frase de Jesus do anúncio da paixão. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo que está morrendo em mim, por exemplo, a saúde, a idade que os anos vão passando, você vai se enfraquecendo e isso vai causando às vezes tristeza, você não poder fazer mais as coisas que você fazia. Às vezes temos a tentação de nos entristecer por isso, mas a frase mais importante é essa: ressuscitará ao terceiro dia. Você vai ressurgir de tudo isso, dessa dor, desse sofrimento, dessa tristeza. Aí eu estava pensando, é uma oração que nós precisamos fazer todos os momentos do dia. Senhor, que eu escute a tua ressurreição, porque no meio da dor nós só escutamos a dor. Eu sei, é difícil para mim, para todos nós, mas isso agora é um momento de oração. Senhor, fazei que no momento da dor, da tristeza, do sofrimento, eu enxergue a tua ressurreição na minha vida, porque o gesto final de Jesus,
A palavra final de Jesus para a minha vida é a ressurreição. Mesmo nesse mundo, claro, ressuscitará no último dia, como Marta disse. Eu creio que meu irmão ressuscitará no último dia. Nós cremos também nessa ressurreição, mas nós precisamos crer muito mais no nosso dia. Quantas coisas nos aborrecem, causam tristeza, nos fazem sofrer, doenças, preocupações, e aquilo toma às vezes todo o nosso dia. Hoje, por isso que eu digo que o momento para mim é de oração, que eu estava ouvindo essa palavra e não me conformei com ela. Quer dizer, não me conformei porque eu também, assim como os discípulos lá que se entristeceram, Pedro chega a dizer: não, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele não estava falando da ressurreição, ele estava falando da morte. Foi aquilo que ele gravou, foi aquilo que ele captou, e é o que nós também sentimos. Fala de sofrimento, fala de dor, fala de tristeza, a gente se apavora. A gente não pensa que a vitória de Jesus é a ressurreição. Mesmo nos acontecimentos do dia, Ele vai ressuscitar em nossas vidas. Se hoje estamos sofrendo, sentindo dor, Ele vai ressuscitar dessa dor, dessa tristeza, desse aborrecimento. Ele vai nos tirar disso, porque essa é a palavra final. É assim que ele termina o discurso do primeiro, segundo e terceiro anúncio da paixão. Ele os termina todos da mesma forma: ao terceiro dia ressurgirá, ao terceiro dia ressurgirá. Então, pense nisso, toda a dor que você e eu estamos sentindo, passando, sofrimento, tristeza, aborrecimento, angústia e às vezes até desespero, ao terceiro dia ressurgirá. Vamos rezando, eu e você, vamos rezando. Eu gostaria que você tivesse essa alegria. Eu gostaria que eu tivesse essa alegria. Por isso, não é apenas um gostar, mas um suplicar a Deus que nós tenhamos a alegria de contemplar em cada momento de morte de nossa vida, entre aspas, qualquer coisa que nos faça sentir de maneira negativa o nosso dia. Assim, nós consigamos olhar mais, cada dia mais, para a última palavra do anúncio da paixão. Ao terceiro dia ele ressuscitará. Veja, foi breve. 3 dias depois já estava ressuscitado. Pela narrativa, nem são 3 dias completos nossos de 24 horas. Foi sepultado na sexta à tarde, domingo de madrugada. Então são praticamente não 3 dias completos, mas 3 etapas. Noite, dia e noite, e já estava ressuscitado. Então, nós pedimos misericórdia para Jesus. Senhor, nós queremos ver. Eu quero que você veja, eu quero ver também. Então, a nossa súplica hoje é para o Espírito Santo, que toda a dor, que todo o trabalho, que toda a tristeza, todo o aborrecimento que você tenha no seu dia, e você vai ser tentado a se entristecer, para que nós nunca nos esqueçamos que a frase de Jesus termina com a ressurreição: ao terceiro dia ressuscitará. Eu tive o cuidado de ver os 3 anúncios da paixão de Mateus, e os 3 terminam: terceiro dia ressuscitará. Nenhuma das 3 dos 3 anúncios da paixão, ele deixa de citar que haverá ressurreição. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de contemplar, além de tudo aquilo que nós sofremos, vivemos, sentimos, nos aborrecemos, a dor que passamos, que Ele nos dê a graça, o Espírito Santo, dê a graça para vocês, é o que eu peço também, dê a graça a mim, de nós não nos iludirmos, de nós não nos determos na morte, no sofrimento, na crucificação, mas nós olharmos
enquanto estivermos vivendo esses momentos de dor, seja ele de que maneira for, dor física, emocional, sentimental, que seja, que ele possa, aí me lembro de muitos momentos na minha vida, que ele fez uma verdadeira ressurreição. Aquilo que parecia a morte, ele fez ressurgir para uma nova esperança. Que o Senhor Jesus dê a vocês, a mim, a graça de sentirmos a ressurreição no meio de todas as coisas que nós sofremos em nossa vida. Vermos o bem, esperarmos o bem, porque é isso que Ele quer fazer em nós. Só quer fazer o bem, faça-se a tua vontade, é o fiat de Nossa Senhora, mas é também seja feita a tua vontade, e nós rezamos no Pai Nosso, e a vontade de Jesus é essa, que ao terceiro dia ressuscitemos. Louvado seja Deus pelo dom do seu Espírito Santo, que nos dá a capacidade de, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, na angústia, nós sentirmos a alegria da ressurreição, que certamente ao terceiro dia ela acontecerá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela força da sua ressurreição em nós. Amém, Senhor Jesus. Amém.